4, verso 1. Ontem nós tivemos aqui um treinamento, de intercessão, de adoração, da tenda de Davi. Foi muito bom. Essa palavra nasceu no meu coração durante a semana. E ontem aqui eu vi as pessoas, todos que subiam aqui, ministravam os salmos, E eu fui tendo cada vez mais convicção que era essa palavra que eu precisava ministrar. Por quê? Porque Deus vai sinalizando para a gente, sabe, irmãos? Deus vai mostrando assim. Por isso que é bom estar no meio da congregação. Deus vai sempre te dando uma direção, pastor Ismael. Você tem uma palavra, sabe que é de Deus, mas Deus é tão bom que Ele vem te mostrando algumas coisas. Queria dar o tema dessa mensagem de as mãos prontas para Jesus. As mãos prontas para servir a Jesus, para tocar a Jesus. Amém? Salmo 144, verso 1 diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi está escrevendo, querido, sobre mãos e dedos. Davi dizia que Deus treinava as mãos para a guerra, mais os dedos para a batalha, porque tinha momento que Davi era um lutador, um homem sanguinário com a sua espada, mas tinha momento que ele era um adorador. Então tinha guerras que ele vencia, irmão, com a sua espada na mão, mas tinha guerras que ele vencia adorando. Quando Saul se endemoniava, eles chamavam lá o gurizinho, o galeguinho, o ruivinho, para expulsar os demônios de Saul. Imagina quantos homens estavam ali no palácio com Saul, quantos homens de Deus, quantos reis, ali havia sacerdotes, sumos sacerdotes, mas Deus mandava chamar um gurizinho, pastor. Você já para eu pensar, um galeguinho de 14, 15 anos, imagina, irmão, que presença que esse menino tinha. E às vezes, irmãos, nós não, graças a Deus, mas o povo menospreza muito os meninos. Irmãos, eu ouço demais as crianças. Quanto menor, mais eu ouço. Porque quanto menor, menos coisa errada pensa, A gente vai pregar, às vezes, sabe o que eu gosto de fazer antes de pregar? Dormir. Sabe por quê? Porque se eu dormir, parece que esvazia a minha cabeça um pouco, esse homem ruim que eu sou, sabe? Vou orar, não, eu gosto de dormir, porque se eu dormir, esvazia os problemas, as coisas, essa mente ruim que eu tenho, porque se você não tem, eu tenho ainda uma mente muito ruim, uma mente parece que luta contra Deus às vezes. Elias foi um homem com as mesmas tentações que nós, mas venceu, então nós podemos vencer. E há momentos, irmãos, que nós vamos ter que pegar a espada e lutar, mas vai ter guerras que nós vamos vencer só adorando a Deus, só adorando onde você estiver, na sua casa, lavando a sua louça, dirigindo seu carro, dentro de um ônibus. E isso Davi nos ensina. Ele escreve: Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, quem é o homem para que te importes como ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesse? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Estende ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, envia relâmpagos e dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e faz-o debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, dá mãos desses estrangeiros. Davi, querido, está vivendo aqui uma angústia. Alguns teólogos vão dizer que Davi estava em uma batalha com os filisteus, mas Davi, irmão, como eu e você, vive angústia. Você vive angústia? Tem certeza? Se não vive, irmão, ora comigo no final desse culto. Tem dia, irmão, sabe o que eu tenho vontade? Segunda-feira, de convidar o pregador da igreja para orar por mim. De verdade, irmão. Prego aqui, só que segunda-feira eu falo: pastor Humberto, vem orar comigo nesta manhã, porque cadê aquele homem? E Deus fala: é você. Eu falo: precisa agora viver, irmãos. O que aconteceu, tem um problema, uma coisa, algo da igreja, algo de um irmão fora, algo de um irmão lá em outra nação, que me manda uma mensagem dizendo algo que ele está vivendo.
um missionário lá no outra nação que fala que a igreja não mandou recurso para ele, para orar por ele, Deus fala, manda você o recurso. É a vida da gente, irmãos. Então tem dia que a gente quer, o pastor quer chamar o pastor que pregou domingo para orar por ele, e nós temos angústia. Davi não era diferente da gente. Verso 8, que os teus lábios mentirosos, com a tua mão direita erguida, juram falsamente. Verso 9, cantarei uma canção a ti, ó Deus, tocarei para ele a lira de 10 cordas, para que dá vitória aos reis, que livra o teu servo Davi da espada mortal. Dai-me libertação, salvo-me das mãos dos estrangeiros, que têm os lábios mentirosos, e que com a mão direita erguida, juram falsamente. Do verso 12 em diante, Davi começa a fazer um voto a Deus. Verso 12 diz assim, então, na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros serão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por Davi, obrigado por a Bíblia ter chegado em nós, obrigado porque Davi nos ensina tanta coisa. Davi nos ensina a ser um homem comum, homem sujeito a tentações, pecados, homem que falhou, mas não desistiu do Senhor. Há momentos que ele pediu até a morte, mas ele nunca desistiu do Senhor, em nome de Jesus, amém? Davi faz um voto a Deus e começa a falar sobre as promessas de Deus para nós. Aqui ele vai falar sobre provisão, sobre o que vai ser a família, as filhas vão estar na casa do Senhor, sobre os celeiros, e depois dessa aliança, desse voto, ele encerra isso com gratidão. Assim é a nossa vida, né? Como nós somos felizes. Aqui, meus filhos, quero deixar a vocês uma chave. Se nós orássemos de joelho, com toda a força, com todo o entendimento, e fizéssemos uma aliança, um voto, seria o suficiente para Deus mudar nossas vidas. Sabe, irmãos, eu amo a internet, eu amo a informação, eu amo querer entender alguma coisa de algo, e ter, irmãos, uma ferramenta como a gente tem hoje. Eu sou do tempo que a gente alugava um DVD, né, para escutar uma mensagem. Era algo tão difícil, né, pastor Ismael? Tão difícil assim, escutar uma mensagem, escutar alguém. Mas como o evangelho chegou até aqui? Porque o Espírito Santo sempre esteve no homem. É bom, irmão, é bom ter um pastor que tem uma boa palavra, né, e eu digo, né, não congregue na igreja mais perto da sua casa, congregue na igreja mais perto da palavra. Mas se de verdade a nossa vida fosse rendida a Deus de joelho, com lágrimas, com busca, com sede, um voto a Deus e lágrimas seria o suficiente para nos guardar para o resto da nossa vida. Sabe, os momentos que você não tivesse bom, você lembraria do voto que você fez com Deus, porque a Bíblia diz que antes não faça um voto, mas se você fizer esse voto, cumpra. E qual foi o voto que nós aqui nessa casa, que estamos aqui hoje, ninguém nos visita, né? Quem nos visita é crente também, então não tem problema falar isso. Qual que foi o nosso voto? Servir o Senhor de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento. Nós fizemos esse voto com Deus um dia, nós entregamos nossa vida para Jesus. Então, irmãos, está tudo bem, está tudo mal, está tudo médio, não se esqueça do que Deus já fez por você até aqui. Se você está aqui, está com saúde, está bem, pastor, eu não estou com saúde, mas estou doente, mas você tem o Jeová Rafa, o Senhor que sara, que pode sarar a sua vida, pode transformar a sua vida. Pastor, eu gostaria de estar muito melhor do que eu estou. Tá bom, querido, não tem problema, mas a Bíblia, o Espírito Santo, irmão, uma oração muda a nossa vida, um culto muda a sua história. Um culto, não é mais um domingo, sabe, um culto que você se rende e fala: Jesus, eu quero mudar, Jesus, eu quero me transformar, Jesus, eu quero deixar de ser ruim, eu quero
não mais pecar. Jesus, eu não quero mais voltar a cometer os mesmos erros. Eu digo que até os nossos erros, irmãos, tem que mudar. Nós não podemos cometer o mesmo erro sempre. A gente tem que crescer em maturidade, porque errar nós não vamos, irmão, nós não vamos parar de errar. Mas isso, irmão, seria o suficiente de verdade. Davi escreve esse salmo em um tempo que o seu reinado provavelmente vivia uma guerra contra os filisteus. Então Davi estava vivendo uma angústia de mais uma batalha, mas Davi não sabia que Deus era com ele, Felipe? Sabia, mas ele sempre tinha temor quando saía para uma batalha, porque, irmãos, por mais que você veja que o povo de Israel vencia as batalhas, mas morria gente, morria um amigo, morria um vizinho, morria um companheiro. Imagina nós aqui saímos para uma batalha, né? E alguém não volta. Alguém não voltava, pastor Ismael. Não voltava um marido, não voltava um pai de família. E imagina os homens de Deus chegando naquele lugar, mas tinha uma viúva chorando. Tinha um filho chorando. Então, irmãos, Davi, com a certeza que venceria, vivia angústia. Assim como nós, ele tinha insegurança, medo, porém a sua confiança estava plenamente no Senhor. Assim somos nós. Vai ter dia, como eu falei, que o pastor Humberto, né? Ontem o Marcelo estava aqui na igreja e ele falava assim, o pastor Humberto, aí ele falava o pastor Beto, aí ele falava o Beto. Eu achei que era 3 pessoas, mas eu achei que ia ter uma trindade aqui ontem, né? Então tem dia que o Beto quer que o pastor Humberto ora com ele. Fala, cadê o pastor Humberto? E Deus fala, ele é você, porque todos esses sentimentos eu também tenho, do mesmo jeitinho que você, mas eu lembro que a minha confiança não está em mim, que a minha confiança está no Senhor. Sabe, essa semana eu conversava com o irmão da igreja, e ele falou algo para mim que achei muito interessante. Ele falou assim, a Bíblia não fala que a gente vai viver do nosso salário, a Bíblia fala que o justo virá pela fé. Pastor, eu estou trabalhando, então continua, mas a Bíblia fala que você não vai viver do seu pagamento, você vai viver pela fé, então continue tendo fé. O homem que quis construir uma arca para Deus, porém Deus não permitiu. Assim muitas vezes somos nós. Você já quis construir algo para Deus, Deus não deixou? Esse foi Davi. A Bíblia fala que Deus falou para ele, Davi, você é um homem sanguinário, você não pode construir. Então um homem de guerra, que um homem que andou com mãos para a guerra e dedos para a peleja, para o filho ele falou, filho, você não vai usar a espada, Deus vai te dar sabedoria. Você pode ter vencido suas batalhas de um jeito, e seus filhos vão vencer as batalhas de outro jeito, amando o mesmo Deus, temendo o mesmo Deus. As vitórias que você teve vão guardar seus filhos a gente não ter aquelas batalhas, mas ter outras. Então a sabedoria de Davi, que ele era um homem de mãos para a guerra e dedos para a peleja, ele não orou com Salomão e falou, Salomão, Deus vai te dar mãos para a guerra e dedos para a peleja. Ele orou, Salomão, que venha sabedoria sobre você, que você seja um menino, seja tu homem. O maior conselho que ele deu para Salomão não foi seja rei, ele falou seja homem. E Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Salmo 144 verso 1 diz que bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina mãos para a guerra e dedos para a peleja. Foi o que eu disse aqui. Há momentos que nós vamos precisar entender, mas pastor, por que eu quero te falar sobre as mãos prontas para Jesus? Porque as mãos de Davi sempre estavam prontas para Jesus, às vezes com mãos para a guerra ou dedos para a peleja. Davi nunca guardou as suas mãos de estar com o Senhor. Davi só se rendeu e chorou quando ele foi viver o fruto de um adultério, que ele viu as consequências, mas passado isso, mesmo ele não vencendo, as suas mãos nunca não estiveram prontas para a batalha. Davi nos ensina um modelo bíblico. Há momentos que devemos ser adoradores, há momentos que vamos pegar nossas espadas, mas muitas vezes as próximas gerações não vão viver as nossas batalhas. A minha pergunta para você nessa noite é, estamos lutando as batalhas do Senhor? De verdade eu posso falar assim, pastor, eu estou convicto que eu estou lutando as batalhas do Senhor, porque a Bíblia fala para buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas será que nós estamos buscando as demais coisas, e no tempo que me sobra, eu me envolvo com as coisas do alto? Muitas vezes a nossa vida está sendo assim, querido, eu trabalho, eu corro atrás, eu faço isso, e se sobrar um tempo eu vou cuidar das coisas de Deus. E Deus nos ensina que é totalmente o contrário, eu cuido das coisas dele,
e Ele cuida das minhas. Então, pastor Humberto, eu vou sair do meu trabalho. Não saia lá, você também está cuidando das coisas de Deus. No seu trabalho, você é alguém que cuida das vidas, você é o pastor do seu trabalho, você é o missionário do seu trabalho. Pastor, mas então eu não devo estudar? Deve estudar. Pastor, eu devo fazer cursos? Deve fazer cursos. Mas as coisas de Deus não podem ser o segundo plano da sua vida. As coisas de Deus precisam ser a prioridade da sua vida. E muitas vezes na vida nós vamos ficando desgastados, nós vamos nos decepcionando, nós vamos estando cansados e cuidamos primeiro da nossa vida para cuidar das coisas de Deus depois. Estou mais envolvido, irmãos, me desculpa a palavra, com a minha e com a sua vidinha michuruca ou com as coisas eternas. Pastor, por que michuruca? Irmão, nossa vida é muito michuruca, todas nós, irmãos. Pastor, eu fui em Alphaville, ou eu fui em Alfavela. Pastor, eu fui em Paris, eu fui em Aparecida de Goiânia. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é muito pequeno para nós. Se nós de verdade, irmãos, tivéssemos o senso da eternidade, e aqui eu não estou falando, irmãos, que não é errado viver bem, é bom. Pastor, eu quero muito ir para uma outra nação. Muda para o Santa Bronx, muda para o Beverly Hills, aqui ó, do lado aqui, irmão, tem outras nações aqui ó, vizinhas nossas aqui ó, é só atravessar Rondon, aqui tem outras nações, irmão, é muito bom. Mas se você de verdade, irmão, tivesse o senso do pertencimento de Deus, daquilo que é eterno, de uma nova Jerusalém que vai descer, irmãos, e se vai reinar com Jesus, essas coisas ficariam muito pequenas para você. Eu não estou dizendo, irmão, contra nada, porque tudo bom, eu sempre digo, meu problema não é nada, meu problema é bom gosto, eu gosto das coisas boas, eu gosto de verdade, irmão, gosto de comer bem, gosto de vestir bem, gosto de ir em lugar bom, de verdade, eu gosto, tenho prazer, mas irmãos, pode ser o mais belo lugar que eu vou, quando eu chego lá, irmão, eu olho para o alto, eu falo, Jesus, o Senhor está aqui, né? Então, irmão, o quintal da sua casa, Jesus está aqui. Em uma outra nação, em uma praia linda que você for, por mais bela que seja, o lugar mais belo é o alto. Então não trabalhe, querido, só por aquilo que é terreno, trabalhe por aquilo que é celestial, trabalhe por aquilo, querido, que vai acontecer. A gente não vai morar no céu, irmão, porque as ruas são de ouro e de cristal, não. A gente vai morar lá porque Jesus está lá. E o mais bonito do céu não é rua de ouro, não, né? É Jesus. Mas você já foi em algum lugar que tinha rua de ouro e de cristal? Você já foi nesse lugar, irmãos? Não existe. Porque, irmão, a plenitude do Senhor vai estar lá, sabe? Enquanto eu escrevi essa mensagem aqui, se não me engano, terça-feira, acho que foi segunda, terça, não sei. Irmãos, o Judá dormiu, lá em casa é um apartamento, eu apaguei as luzes assim, a Vanessa estava no quarto, e eu não acendi a luz no outro quarto que não tem cama, e ficou só a luz do tablet. Quando eu olhei na janela, irmão, deixa eu falar uma coisa, sabe quem estava atrás de mim? Jesus, Ele estava atrás de mim, Carlos, e eu fiquei pensando que era eu, assim, sabe, eu fiquei duvidando, será que é o reflexo do tablet? Fiquei olhando assim, mas não era, maior, e era um homem, querido, com uma glória em volta de mim, assim, e eu falei, Jesus está aqui, e eu não estava lá, irmão, buscando uma mensagem para pregar, eu estava lá porque Jesus estava lá, e eu não consegui escrever, eu fiquei uma meia hora, olhando aquela imagem, querido, não tinha um louvor, não tinha nada, e eu fechava o olho, eu chorava, e eu abri, ela estava lá. Foi que uma hora eu falei, cara, as coisas desse mundo são muito pequenas, sabe, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu tenho os meus compromissos, eu tenho a igreja para cuidar, mas o mais importante é Jesus, porque é uma igreja linda, irmão, linda, cheia de gente, sem Jesus não tem sentido. E por que eu estou vivendo? Eu estou vivendo para viver melhor, o que não é errado, tá? Mas eu estou colocando isso como a prioridade. Se eu estou colocando isso como a prioridade, está errado, né? Você pode viver prosperidade, é bíblica, irmão. Viver bem, abençoar, prover, irmão, é tudo do eterno. Mas o melhor de tudo é viver para Jesus. Se você de verdade olhasse nos olhos de Jesus, irmãos,
a sua vida nunca mais seria a mesma. Nunca mais. Os seus problemas, o seu casamento, a enfermidade que você pode estar passando, as suas contas, irmão, isso seria muito pequeno para você, de verdade. O que falta em nós é olhar para Jesus. Paulo, quando encontrou, querido, com o Senhor, os homens ouviram a voz, mas Paulo viu. Os homens ouviram a voz do Senhor falando, Paulo com Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas Paulo viu Jesus, e foi suficiente, irmãos, para um homem que tinha todos os recursos, tudo ali, largar tudo, para viver, irmão, sendo surrado, apedrejado, caluniado, difamado, preso, dizendo, prossigo para o alto, pelo autor e consumador da fé. Sabe, um homem, irmãos, que esteve com os reis, de repente está com a Agripa falando, Paulo, eu não queria que você fosse prisioneiro meu. Ele falou, Agripa, mas eu não sou prisioneiro seu, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Agripa, se você me soltar, eu continuo prisioneiro de Cristo, e se eu ficar aqui também, eu continuo prisioneiro de Cristo. Se eu jantar hoje, eu sou escravo de mim. Se eu não jantar, eu ainda continuo prisioneiro do Senhor. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui para você largar nada, não, pelo amor de Deus, continua lá no seu trabalho, trabalhando, sendo abençoado, mas olhe seu trabalho com uma ótica diferente. Olhe o seu trabalho como um lugar que Jesus te colocou para você ser luz do mundo. Olhe o seu trabalho, querida, não seus problemas que você passa no seu trabalho, porque problemas existem em todos os trabalhos. Se você for trabalhar lá na fazenda, onde não tem patrão, tem um animal doente, tem um problema. Mas comece a olhar as coisas com a ótica eterna, porque se a gente não tem o olho em Jesus, nós nos decepcionamos demais, nós nos frustramos demais, quando as coisas não saem, quando nós esperamos, da maneira que nós sonhamos, nós começamos a ficar decepcionados, porque os nossos olhos estão no lugar errado. Porque se os seus olhos estivessem em Jesus, quando te caluniassem no seu trabalho, você lembraria que Jesus foi perseguido. Quando te elogiassem no seu trabalho, você diria, a Deus toda a honra, toda a glória, a Ele o domínio, porque nada é seu, tudo é dele. Então se te criticam, criticaram Jesus. Se te perseguem, perseguiram Jesus. Se te elogiam, lembre que não é você, é por Jesus. Quando Pedro entra, e cura aquele coxo, ele olha para o coxo e diz, olhem para nós. E ele olha para ele e diz, levanta e anda. Mas quando ele entra no templo, que eles vão elogiar, ele diz, não, olhe para nós, olhe para ele. Até momento que você tem que dizer, olhe para mim, porque eu sou a imagem de Cristo. Mas quando tiver a glória, é dizer, não olhe para mim, olhe para Ele, porque o que eu tenho foi por Ele, a pessoa que eu me tornei foi por Ele, tudo que eu tenho nessa terra não veio de mim, veio dEle, porque eu sem Jesus não sou ninguém. Nós precisamos, irmão, de verdade, ter as mãos prontas para Jesus. Nós, irmãos, convertemos, mas às vezes nós estamos com a mão assim, irmão, de verdade. Às vezes, irmãos, a pessoa do seu lado está precisando de uma oração. E sabe quem tem que orar por ela? Você, não sou eu. Ela está do seu lado. E Jesus vai te falar, está com as mãos prontas para mim? Então fecha seus olhos. Aí Jesus vai falar, olha para o fulano, dá um abraço nele, aí diga que Deus ama ele, que Deus continua crendo nele. Irmão, você vai ver esse irmão cair em lágrimas do seu lado, o irmão da igreja, não é o irmão de fora da igreja não, o irmão que está aqui nessa noite perto de você, não é nem o fora, não é nem o do seu trabalho, porque a terra clama pela manifestação dos filhos, a terra, irmão, está esperando. Mas sabia que no meio de nós, tem pessoas esperando respostas de Deus, tem pessoas com enfermidade, e se suas mãos estiverem prontas para Jesus, Deus vai fazer. Sabe, irmãos, hoje eu cheguei na igreja com o Judá dormindo, e estava o Jean orando pelo Carlos, e eu falei, Jesus, obrigado, essa é a mensagem que eu preciso pregar, porque o Carlos estava com a dor nas costas, e estava o Jean orando pelas costas dele. Eu falei, de verdade, nós somos as mãos de Jesus. Mas minha pergunta é, as nossas mãos estão prontas para Jesus, ou as nossas mãos estão dando desculpa para Jesus? E muitas vezes as nossas mãos estão dando desculpa para Jesus.
Ah, Senhor, o Senhor sabe como é que é, né? Eu não estou muito bem. Não conta para ninguém não, nem eu. Pastor, mas lá em casa está tendo um problema. A minha esposa não está no culto hoje, está lá em casa doente. Eu sei, não é nada sério, é coisa simples. Mas as minhas mãos não estão cruzadas para Jesus, irmãos. A Vanessa acordou hoje não passando bem. E sabe onde eu fui? Na rodoviária. Por quê? Porque Deus estava esperando as minhas mãos lá. Esperando as mãos do Jean, do pastor Zimar, as mãos do Elvis. As nossas mãos estavam esperando, irmão, tocar as pessoas. E sabe, irmão, o pastor sobrenatural voltou para casa com a esposa doente. É assim a vida, irmãos. Fui buscar ajudar, está aqui dormindo, não acordou, nem vai acordar, em nome de Jesus, deixa dormir que é melhor assim. Sabe, irmãos, mas é nossa vida. Eu não posso ficar dando desculpa para Jesus. Senhor, mas quando estiver tudo bem, quando eu ficar bom, quando eu estiver pregando bem, irmãos, de verdade, sabe o que eu falei para Jesus hoje? Jesus, eu quero para o resto da minha vida ser a pessoa mais comum do mundo, para todo mundo olhar para mim e dizer: uai, você fez até nesse cara? Ah não, e faz em mim também. Porque às vezes a gente olha umas pessoas, irmão, nossa, a gente acaba o culto, o pastor meu fala: não, hein, Deus é na sua vida, hein. Aí passa o outro e fala: não, mas Deus é na sua vida, hein. Sabe, a gente coloca o outro no lugar assim, ele é tão bom, se eu fosse bom igual ele, eu também ia ser. Mas eu quero para sempre dizer assim: eu sou tão ruim, mas Jesus fez na minha. Então deixa eu te contar, por que ele não faz na sua? Levante suas mãos e diga: Jesus, eis-me aqui, Jesus. Senhor, a quem enviarei? Envia a mim, as minhas mãos estão aqui, Jesus. Deixa eu ver suas mãos, as mãos de Jesus estão furadas. Senhor, me leva para esse lugar, quero tocar gente, eu quero ser agente de cura, quero ser agente de transformação. A Bíblia fala: pede sabedoria, e o Senhor vai dar. Pastor, não sei o que falar, pede sabedoria. Está simples, irmão, lê a Bíblia e pede sabedoria. Pastor, eu vou aconselhar alguém, mas eu não sei o que falar. Conta para ninguém não, quero que eu aconselhe, que eu não sei o que eu vou falar também. Pastor, assim, não é assim? Pastor, você pode tomar um café? Posso. Eu não tenho a resposta, irmão. Quando eu tenho a resposta, eu falo. E quando eu não tenho, eu falo: irmão, eu posso orar? Porque eu não tenho a resposta. Aí eu vou para casa, eu vou orar. E quando Deus falar comigo, eu vou falar para esse irmão. Mas sabe o que eu nunca tirei da minha vida, irmão? As mãos prontas para Jesus. Salmo 24, verso 1. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Salmo 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele que fundou-se sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Pastor, quem vai subir ao monte santo do Senhor? Quem vai acessar o lugar de Deus? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Sabe quem vai acessar um lugar de Deus assim, irmãos, de ouvir os segredos de Deus? Os que têm mãos limpas e coração puro. Um homem que tem um coração rendido a Deus. Pastor, mas o que eu faço, irmãos, se as minhas mãos são limpas e os meus corações já são puros, irmãos? Começa a tocar gente.
Começa que as suas mãos limpas sejam as mãos limpas de Jesus na terra. Sabe quem são as mãos e os pés de Jesus na terra, irmãos? Já vou falar no Salmo que Deus fala, e as mãos do Senhor e os pés do Senhor, irmão, e Deus tem pé e mão? Somos nós, irmão. As mãos de Deus são as nossas mãos, os pés do Senhor são os seus pés. Então aquele que tem mão limpa e coração puro, vai chegar ao lugar santo do Senhor. Mas sabe esse lugar santo, irmão? Você tem que sair dele, tem que manifestar depois. Porque a gente vai viver um culto, irmão, só na glória, irmão, a intimidade te leva para ouvir a Deus, mas depois você sai, irmão, e manifesta. Eu não estou dizendo que você tem que viver manifestando sem a presença, mas qualquer pessoa que entra no lugar secreto, irmão, ela sai de lá e ouve o que Deus falou, e o que Deus falou, agora toca as pessoas, agora começa a tocar a gente, agora começa a falar para o seu esposo, para a sua mulher, para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu filho, para o seu amigo. Comece com as minhas mãos a tocar as pessoas. Nós precisamos, irmãos, ter as mãos prontas para o ID de Jesus. E pastor, onde que é o ID? O ID pode ser no seu bairro, na sua casa, em outra nação, mas as suas mãos precisam estar prontas. Ô gripe, sai para lá. Provérbios 23, 26. Meu filho, dai-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Nós vamos dar o nosso coração para Jesus, irmãos, mas as nossas mãos também precisam ser do Senhor. Amém? Você deu o seu coração, que bênção, mas as suas mãos limpas. Mãos fala de serviço, e a minha pergunta é: como está o seu serviço para o Senhor? Como é que está a sua mão, irmãos? Como está o seu serviço para Deus? O seu serviço na casa de Deus, o seu serviço fora da casa de Deus, o seu serviço na sua casa, na sua família. Nós somos as mãos do Eterno. Hoje vivemos um desafio nas igrejas, que são os pastores, irmãos, que querem o trabalho das pessoas. Irmãos, isso é muito errado. Se você não conhece, a pessoa chega, ela tem um dom, o pastor quer envolver a pessoa logo naquilo. Irmãos, esse pastor não quer o seu coração, ele quer seu serviço. Deixa eu te falar uma coisa, não está correto. Mas a partir do que o seu coração também já é do Senhor, o seu coração aliançado com a sua casa, com a sua igreja, irmãos, a sua mão também tem que tocar o que está acontecendo. Tocar o quê? Tocar o ministério, tocar o serviço da casa, tocar o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo fora da igreja? Pastor, deixa eu ser a mão de Deus nesse lugar. Pastora Márcia está com um projeto com as crianças. Pastor, deixa eu ser a mão de Deus com a senhora nesse lugar lá. Fazer o quê? Não sei, pastor, quer segurar o copo para os meninos pegar, porque Deus está fazendo algo nas crianças. E se Deus está fazendo algo lá, o meu coração já é do Senhor, o meu coração é da casa, mas as minhas mãos também precisam tocar o que Deus está fazendo. Porque se minhas mãos não tocam o que Deus está fazendo, deixa eu te contar uma coisa, nós estamos, sabe como, irmãos? De verdade, com as mãos para trás. Jesus nos ensina em Mateus 9:37, diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Eu vou fazer uma igreja e vocês vão orar para o povo na igreja. Não é isso não, irmão. Jesus está falando para eles orar para que enviasse trabalhador para a seara. Jesus não mandou pastor nenhum orar, irmãos, para ter culto cheio de gente. Ele manda a gente orar: Senhor, mande trabalhadores para a seara. E quem é o trabalhador da seara? É quem chega, é quem converte, é quem batiza, é quem é pastoreado. Mas, irmãos, chega uma hora que tem que subir a fase. Sabe, irmão, o degrau? Tem que subir. Nós não podemos, irmão, ficar a vida inteira, ouvindo uma palavra, ouvindo algo, se tornar, irmão, um gordinho espiritual. Sabe o que é um gordinho espiritual? Sabe tudo, irmão, é hermenêutica, homilética, só que não se move, com as mãos cruzadas, irmãos. E Jesus manda a gente orar para que mande trabalhadores para a seara. Pastor, se você não estivesse pregando, onde você ia estar hoje? Lá no lugar do Daniel, lá naquela cadeira lá hoje. Irmão, eu ia estar ali, cara, eu ia estar fazendo alguma coisa para Deus, só se eu não estivesse na escala, né, Daniel? Se você não me colocasse, eu não ia estar não. Mas eu não consigo, irmãos, estar na casa de Deus sem me mover em algo. Eu ia aprender um instrumento, eu ia uma coisa, se eu queria fazer, eu ia estar com as crianças, porque Jesus pede para enviar trabalhadores para a seara.
E sabe quem somos essas pessoas? Eu e você. Quantas pessoas já fizeram tantas coisas para Jesus, mas agora, irmãos, pararam. E aqui, irmão, eu não estou falando sobre as estações que nós vivemos. Às vezes, irmãos, Deus te pede um tempo, às vezes Deus fala para você parar algumas coisas, está tudo certo, tá? Há momentos da sua vida que você tem que parar, há momentos da sua vida que você precisa tirar um tempo sabático, né? Um ano sabático, às vezes, não tem problema. Há momentos da sua vida, querido, que Deus está alinhando de novo seu coração ao propósito, alinhando a visão da igreja, a visão do teu pastor, não tem problema. Mas muitos de nós, irmão, nós estamos como aquele homem no tanque de Betesda, esperava o movimento das águas. Não, mas quando o anjo tocar aqui, eu vou ser curado. Irmão, o anjo não vai tocar, mas Jesus já esteve aqui. E o que mais que nós precisamos? Não, pastor, quando acontecer, quando chegar as primícias, irmão, as primícias faltam 4 meses, né, pastor Cida? 4 meses para as primícias. Tem gente que fala, pastor, as primícias não vai ser poderoso. Eu falo, irmão, não sei não, mas amanhã o que eu acordar vai ser poderoso também, que você não sabe onde eu vou. Aonde você vai? Não sei, Jesus vai falar para mim. E quando Ele falar para mim, amanhã vai ser poderoso. O almoço lá em casa, irmão, a oração do almoço vai ser poderosa. Quem que vai pregar? O Judá. E vai ser poderoso, irmãos, porque a nossa vida tem que ser sair, manifestar. Pastor, eu fui muito decepcionado com pessoas, irmãos. Se Deus está trazendo um tempo de cura, não tem problema. Mas quantos de nós já fomos curados, irmãos? Já fomos curados. E agora, irmão, está na hora da gente, tirar as mãos de trás, levantar as mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Onde o Senhor quer que eu vá, pastor? Você quer que eu venha servir a igreja? Também. Mas seja as mãos de Deus onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. A Bíblia fala, querido, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais que a mim, não serve para ser meu discípulo. Jesus fala isso, irmão. Se você ama tanto assim a sua família, ama mais sua vida, irmãos, servir a Deus, você vai decepcionar muita gente da sua família. Muitos lugares você não vai estar. Eu não estou falando para você não ir na sua família, tem que ir lá, mas muitas das coisas que você fazia, você deixa de fazer. E se você não aborrece essas pessoas por amor a Jesus, Jesus está dizendo que você não é discípulo dele. Sabe, a Bíblia fala, irmão, de tantos dias, os dias de Noé, os dias de Ló, os dias de Abraão. Será que Deus não quer marcar a terra com os dias do Carlos, com os dias do Felipe? Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, dizer, rapaz, aqui no bairro Ipanema, nos dias do Elvis, Deus fez algo grande aqui. Porque nós olhamos essas pessoas, irmãos, como se fosse algo. Deixa eu te falar, ninguém tinha o Espírito Santo, e a gente tem. E o que a gente faz? Será que de verdade, irmão, nós vamos começar? Irmão, se não fizer para o bem, faz para o mal. Faz para o mal? Faz, né? Vou falar das pessoas que eu amo, né? Mas esses dias estava demorando a fazer algo que Deus mandou eles fazer ali. Deus pegou eles, irmão, pegou eles da maneira que depois do culto. Aí eles foram, agora eles estão lá na praça, lá com o violãozinho, adorando Deus direto lá, né? Está lá, Deus está mandando ir, não, vai dar certo, vai dar certo. E não estava à toa não, irmão, estava aqui, na igreja, todo dia aqui, quarta, quinta, sexta. Mas Deus estava mandando eles lá, e eles estavam demorando aí. Cara, Deus para a gente. Irmão, Deus já fez eu bater meu carro, sabia? Bati o carro, quando eu bati, Deus falou, agora você vai me ouvir. Você bateu o carro, você não quer me ouvir? Sabe por quê, irmão? Trabalhava, 10 passageiros, entra passageiro, acorda cedo, dorme tarde, automática assim, irmão, sabe? Me passou uma caminhonete por cima do canteiro, eu bati nela. Ainda bem que era uma caminhonete cara, né? O cara pagou o conserto, né? Graças a Deus, essa hora, quando você bate no rico é melhor que bater no pobre, né? Quando você bate na Toro e não bate no Del Rey, você fica feliz, né? Porque a Toro tem um seguro. Quando eu bati, eu falei, Jesus, ele falou, agora você vai me ouvir, porque você não quer me ouvir. Sabe, irmãos, eu parei, eu ouvi, mas mais que depressa, levantei minhas mãos e falei, Senhor, eis-me aqui, chega, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Sabe, irmãos, até quando nós vamos estar com as nossas mãos cruzadas? Quero caminhar para o fim aqui, não precisa abrir sua Bíblia. João 5,19 diz assim, e o filho só faz o que vê o pai fazer. Quero dar um exemplo aqui, eu anotei isso aqui, é exemplo. O filho faz o que vê o pai fazer. Eu contei esses dias que eu cheguei para deixar o Judá na escola,
tinha um cara sentado, irmão, na calçada, indo trabalhar, e ele era pedreiro, estava com a roupa de pedreiro. E o Judá falou para mim assim: pai, não vai falar com ele não? Acho que o Judá achou que era morador de rua. Falei: não, filho, esse aí está sujo, mas é trabalhador. Esse aí tem casa, tem família, tem filho, tem todo mundo. Ele viu o rapaz sujo com a mochila dele, botina, né, sujo, mochila de trabalho, irmão, né, de obra. E o cara passou e o Judá falou: papai, vamos falar com ele não? Falei: filho, esse aí não, esse aí é dos nossos, é gente boa, né, tá tranquilo, né? Sabe por quê? Porque ele queria falar com o cara, porque é onde a gente vai, a gente fala com as pessoas, fala com o cara na rua. Então ele está fazendo o que vê o pai fazendo. Mas já parou a pensar que Jesus dizia: eu faço o que meu pai está fazendo. Então Jesus via o que Deus está fazendo. A minha pergunta é: a gente está vendo o que Deus está fazendo? Porque Deus está fazendo. Pastor, como é que eu vou saber o que Deus está fazendo? Pela igreja, pelos profetas das nações. Essa tarde eu estava lá em casa vendo o Jesuscope, 2 horas, com o japonês lá, como é que ele chama aquele? Japonês do Dunamis, o Teo Hayashi. Fiquei 2 horas vendo eles assim, eu falei: uau, cara, Deus está falando, porque Deus fala das pessoas, contando o decente, como é que foi, o que Deus falou, a palavra que Deus falou, o que Deus falou agora para esses dias, né, sobre o decente agora em 5 estados diferentes. Então Deus está falando, e eu quero ouvir o que Deus está falando. Deus está falando comigo, com as pessoas, mas a minha resposta é: o que eu vou fazer? Uma coisa eu já fiz, já comprei meu ingresso para o Descende em Goiânia. Eu vou, irmão, vou ficar de fora não, eu vou para Goiânia, já comprei. Minha irmã mora lá, já tem onde dormir, sou bobo nem nada, eu vou para lá, irmão. Por quê? Ah, pastor, eu vou porque é um show. Irmão, de verdade, não vou não, irmão. Eu vou porque Deus está sinalizando algo. E se Deus está sinalizando algo, as minhas mãos estão falando: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, seja o que o Senhor quiser. Seja lá, irmão, cuidar dos meninos jogando bola, seja nas nações da terra, seja na rodoviária, seja na Podauá, irmão, eu quero fazer o que o Senhor está falando. E às vezes, irmãos, eu tenho hora que eu paro para falar para Jesus: para de falar as coisas para mim, não vou dar conta não, de verdade, irmão, porque a gente vai ser cobrado, Felipe, do que Deus mandou a gente fazer. Tem hora que ele fala tanta coisa comigo, eu falo: Senhor, não vou dar conta não, vou ficar de fora do céu desse jeito, fala só uma, fala uma e deixa eu viver ela. E Deus fala: não, Senhor, bora, acelera, eu te chamei para isso. Mas a minha pergunta é: o que Deus te chamou? Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus chamou para você fazer, Ele chamou você, não chamou a mim. E se você demorar, Deus vai levantar outro, sabia? Porque o trono de Israel nunca ficou sem rei, e fez juízes, se fez fulano que era mau ao Senhor, e o povo padeceu, e Deus levantou fulano. Então Deus, irmão, tem uma palavra sobre a sua vida, mas se você demorar, o tempo da visitação vai passar, sabia? E Ele vai levantar outro, e você vai ter que ver o outro fazer o que Deus chamou você. Pastor, o que Deus te chamou? Eu não sei, você deve saber. Se você não sabe, nós podemos orar, mas não tem ninguém aqui, irmão, que não tem uma palavra de Deus. Primeira palavra: estar na congregação dos santos, caminhar como igreja, caminhar como família. Mas existe uma manifestação após aqui, e minha pergunta é: o que Deus te chamou? Quero terminar aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Segunda Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Na minha tradução diz os discípulos, mas algumas traduções diz os filhos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais para nós. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? O sonho de todo pastor Maior, ficou pequeno o lugar. Um problema santo. Os profetas estavam vivendo um problema santo. Como dizia meu falecido pai: cresceu o pé, troca o sapato, né? Ficou apertado o pé, irmão, troca o sapato, né? Quando seu pé não dói, não compra o sapato. Depois da certa idade, o pé não cresce mais, o pé só engorda, né? O meu só está só achatado agora, não cresce mais não. Mas quando você é pequeno, Judá, por exemplo, cresceu o pé, troca o sapato. E aconteceu com eles aqui, que os discípulos disseram a Eliseu: Eliseu, o nosso lugar não está cabendo.
Eliseu, irmãos, estava discipulando os profetas, e os profetas estavam discipulando outros profetas. Verso 2: por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Então chamaram Eliseu, falou: Eliseu, nós vamos no Jordão, vamos construir um lugar novo. E a palavra de Eliseu foi qual? Podem ir, eu abençoo vocês, que vocês possam ir em paz. E o verso 3 diz: então um deles perguntou: não gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu. Então os filhos ministeriais de Eliseu tiveram uma visão. Não foi Eliseu que teve esse discernimento. Às vezes Eliseu poderia até ficar mais um tempo ali, mas os filhos decidiram dar um passo de fé. Eliseu, pastor mestre, nós vamos construir algo, vamos alargar as tendas desse lugar, porque às vezes estava muito cheio, pastor Acida, e não poderia mais chegar mais gente. Então os filhos ministeriais tiveram uma visão, perguntaram se podia ir. Eliseu abençoou, mas eles quiseram que o pai espiritual fosse com eles. Na minha versão, não foram bobo nem nada, né, irmãos? Se eu puder, meu pastor está comigo, vou falar: vamos estar junto, pastor, vamos ir, se você me abençoar eu vou, mas se você puder ir, vamos junto, né? O pai espiritual traz confiança, né? O pai espiritual dá convicção do seu propósito. O verso 4 diz: e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Então começaram ali, querido, a derrubar as árvores para fazer essa casa dos profetas. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. Então, queridos, começaram a cortar com suas armas, seus machados, mas um dos machados, o ferro, sai da mão. Então não foi um machado, o cabo, Carlos, ficou na mão desse cara, mas quando ele bateu, o ferro saiu. E sabe o que é ter o pai perto é bom? A Bíblia diz: e ele gritou. Por que ele gritou? Porque o pai estava perto. Então o Judá, irmão, quando o trem está feio, ele vai gritar o pai dele. Ele vai gritar o pai dele. Então o pai Eliseu estava do lado e esse homem gritou: ah, meu senhor, o ferro era emprestado. Com a certeza que Eliseu estava perto, esse homem dá um grito muito alto. Por quê? Porque o machado era algo muito caro naquele tempo. O machado era algo de um valor muito alto, e esse homem, sabendo a responsabilidade, eu não sei se havia um machado, 2 ou 3, mas esse homem temeu perder esse machado, não ter condição de pagar esse machado, e ele, querido, deu um grito a Eliseu: ah, meu senhor, o machado era emprestado. A Bíblia fala que Eliseu, o homem de Deus, perguntou: aonde caiu? Sabe, queridos, o machado na Bíblia fala da ferramenta, fala do serviço. Então o serviço desse homem foi parado por um tempo, porque o serviço afundou sobre as águas. Pastor, quando o meu serviço afunda? Quando eu não multiplico o talento que Deus me deu. O seu serviço, querido, o seu machado está afundado quando o talento que Deus te deu não é multiplicado. Às vezes nós olhamos, né, uma pessoa com muitos dons e admiramos, achamos bonito. Deixa eu te falar uma coisa: antes tiver só um e multiplicasse, porque cada um vai prestar conta do dom que te foi confiado. Então quando você olha um cara assim, né, muito conhecido, né, fazendo tantas coisas, coitado, tá pego, no dia do Senhor vai prestar conta de tudo aquilo. Às vezes, irmãos, Deus te deu uma porção, e nessa uma porção, nesse um machado, seu machado está afundado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Aleluia. Irmão, você já viu um machado boiar? Você nunca vai ver isso na sua vida. Por quê? Porque o cabo de ferro é algo pesado. Você nunca vai ver um ferro subir na água assim, irmãos. Jamais vai ver isso acontecer. Mas Eliseu ora, querido, e a Bíblia fala que Eliseu pega um galho e joga nas águas, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Um serviço que se afundou, um serviço que deixou de multiplicar, um serviço que deixou
o problema, a frustração, a decepção, o que fizeram comigo, a igreja que eu estava, o pastor me ofendeu. Existem muitos serviços, queridos, que estão afundados. O nosso machado, o nosso serviço está afundado. Mas esse homem ao lado do pai na fé gritou, pediu socorro. E Eliseu perguntou: onde caiu? Sabe qual é a diferença do pai? Que o pai não acusa, o pai pergunta: aonde caiu? O pai não fala: tá vendo? Você não cuida direito desse negócio, eu te confiei isso aqui, deu errado. Sabe o que eu falo para todas as pessoas que trabalham na igreja? Está aqui, irmão, vai lá e faz. Se der errado, vai dar errado para nós dois. Pode deixar que eu abraço a bronca que você aí. Pastor, mas e se der? Não, eu acredito em você. E se der errado, pastor? Se der errado, põe na minha conta aí que eu assumo, com quem tiver que assumir. Assumo com o meu pastor Douglas, assumo com o pastor Luiz Hermínio, assumo com o Danduque, com quem for. Se eu confiei em você, eu acredito em você. E se der errado, nós estamos juntos. Isso é paternidade. E esse homem, o Eliseu, diz: aonde caiu? A Bíblia fala que ele cortou o galho e jogou sobre as águas, e o serviço voltou a boiar. O galho, querido, fala do madeiro. O madeiro fala da cruz. Então a cruz de Cristo, ela tem o dom do nosso serviço voltar para o lugar certo. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu caí, você não sabe a besteira que eu fiz, você não sabe a frustração que eu tenho, você não sabe o pecado que eu cometi. Irmão, a cruz de Cristo tem o poder do machado voltar a flutuar. Mas Eliseu falou: estica o braço e pega. Eliseu não desceu para pegar o machado. E deixa eu te falar uma coisa: esse homem precisou pegar o ferro e depois ele mesmo colocar o ferro de volta ao machado. A Bíblia não fala que o machado encaixou, porque quando a gente estuda essa história, parece que foi assim, né? Pegou e já... Não, irmãos, o ferro boiou. Esse homem esticou o braço, pegou o machado e teve o trabalho de novo encaixar o machado na madeira. Quantas vezes os nossos serviços estão comprometidos por isso? Sabe, nessa noite eu quero orar com você de verdade. Eu quero orar, querido, que se de alguma maneira o seu machado, querido, o seu serviço tem se afundado, o seu serviço tem se frustrado, o seu serviço está parado. Sabe, pastor, as minhas mãos não estão tão prontas para o trabalho. Irmãos, me procure que eu vou te ajudar a vencer. Pastor, eu estou vivendo uma estação na minha vida que está difícil, querido. Tenha o seu tempo para Deus, não tem problema algum. Mas se você foi alguém chamado pelo Senhor, não deixe que as frustrações te parem. Não pense: pastor, quando estiver tudo bem. Não vai estar tudo bem. Sabe, essa noite eu queria que você ficasse de pé e eu queria orar por você, de verdade. Nós vamos adorar um pouco a Deus. Depois, debaixo de um ato profético, eu quero orar por algumas pessoas aqui.